Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Comigo, a professora Simoni. Vamos lá? Hoje, nós vamos ver alguns modelos que auxiliam na implementação da sistematização da assistência de enfermagem nos serviços de saúde. Então, vamos lembrar algumas etapas do processo de enfermagem que faz parte da sistematização da assistência de enfermagem. O primeiro tópico é o histórico de enfermagem, a coleta de dados do meu paciente. O segundo, diagnóstico de enfermagem, ele é feito pelo enfermeiro, então é atribuição privativa do enfermeiro. Temos o planejamento de enfermagem. Quem faz também é o enfermeiro, porém o técnico e o auxiliar participam desse planejamento também, desse cuidado de enfermagem ao paciente. A implementação dessas ações de enfermagem que foram realizadas no planejamento e o resultado e a avaliação de enfermagem do meu paciente, para saber se essas ações foram eficazes ou não, se teve um resultado positivo ou negativo. Lembrando que esses modelos, para a implementação da SAI, cada instituição tem o seu, Alguns podem pegar exemplos de outras instituições, de outros estados, baseado em livros e artigos, porém cada instituição tem o seu modelo para a evolução do paciente, para o diagnóstico, para a coleta de dados. Eu vou apresentar alguns que são importantes, porque tem que ter, O que tem que ter na coleta de dados? Lembra? A gente viu algumas aulas atrás. Então, vamos relembrar aqui nesses formulários para o preenchimento da equipe de enfermagem. Lembrando que esses formulários, eles podem ser manuais ou pelo sistema, como nós vimos, algumas instituições de saúde, eles estão investindo na tecnologia para facilitar o trabalho do profissional de enfermagem. Então, lembrando que a primeira etapa do processo de enfermagem é o histórico de enfermagem. Então, no formulário, eu tenho que ter o prontuário do meu paciente, eu tenho que ter o leito, se for o ambulatório, o ambulatório de qual especialidade, tem que ter o nome completo do meu paciente, o endereço dele, alguns dados referente ao telefone, data de nascimento, o sexo, muitas vezes é solicitado o RG, o CPF, isso vai de cada instituição. Tem também a parte da escolaridade do paciente, algumas exigem, outras não. As condições socioeconômicas, se é aposentado, se vem de alguma instituição de permanência, Da onde que o paciente vem. Importante já verificar os sinais vitais, a pressão arterial, a temperatura, frequência cardíaca, se ele tem exames anteriores em relação ao colesterol, glicemia, hemograma, sódio, potássio, isso tudo eu posso estar colhendo no meu histórico de enfermagem, na minha coleta de dados. Faço também o meu exame físico. A enfermeira deve fazer o exame físico do paciente nessa coleta de dados. Eu vou verificar o pulso, se ele é diabético, como é que está o pé diabético desse meu paciente, se ele tem úlceras, se ele tem lesões na pele, se ele sente dor, a pressão arterial, se foi vista, se foi aferida sentada, em pé, deitado. Eu vou ver a integridade cutânea das mucosas da pele, se tem ferida, se está descamando. Vou fazer a ausculta, do pulmão, do coração. Vou perguntar se ele está fazendo xixi, se ele está evacuando. Então, são dados importantes para que vai me auxiliar no meu diagnóstico de enfermagem. Durante a coleta de dados, o técnico pode auxiliar também o enfermeiro, verificando os sinais vitais, fazendo a inspeção também, observando alguma alteração do paciente para que possa auxiliar o enfermeiro também na coleta de dados. Na segunda parte, o enfermeiro, através desse levantamento de dados, ele vai fazer o diagnóstico de enfermagem. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que é pela CIP, baseado na CIP. Tem o NANDA, tem o NIC, tem o NOC, São várias literaturas que o enfermeiro pode se basear, no caso, qual é a que a instituição vai determinar que seja feito o diagnóstico de enfermagem. Então, eu trouxe deambulação prejudicada, se é um paciente idoso, ou até mesmo uma criança, que está com algum machucado, com alguma dor na perna, no pé, às vezes o idoso na coluna, alguma
referente a alguma sequela de algum AVC, também pode ter essa deambulação, né, anda com dificuldade. Se ele tem uma ferida, né, se ele tem um pós-operatório, ele está com dor nessa ferida cirúrgica. Se ele está com uma eliminação urinária prejudicada, se ele não consegue fazer xixi. Sono e repouso prejudicado, relação sexual prejudicada também é um diagnóstico de enfermagem. Depois do meu diagnóstico de enfermagem, eu vou planejar as minhas ações de enfermagem. Então, frente a cada diagnóstico, o enfermeiro vai fazer um planejamento para que essas ações, né, sejam realizadas, para que o paciente tenha uma boa evolução, uma boa melhora e tenha um resultado positivo. Então, no sono e repouso prejudicado, qual que é o meu planejamento de enfermagem? Eu vou auxiliar o paciente no controle do sono diurno, às vezes ele só dorme de dia, não consegue dormir à noite. Né? Eu vou conversar com o paciente, a família, algumas medidas de conforto para favorecer esse sono noturno, né? Eu vou verificar algumas técnicas de monitoramento no sono, as mudanças no estilo de vida, como é que é, né? Esse estilo de vida, alimentação, uso de medicamentos também, né? Eu vou observar as circunstâncias físicas em relação, às vezes ele tem uma via aérea obstruída que dificulta, né, o sono durante a noite. Monitorar, proporcionar um ambiente calmo e tranquilo. Então, são ações que eu vou planejar para a minha equipe de enfermagem poder fazer execução. E a parte da execução dessas ações é a parte 4, que é a implementação da assistência de enfermagem, na qual a realização dessas ações, as intervenções, são feitas na etapa do planejamento. Então, eu vou planejar para eu implementar essa assistência, que são as ações. E quem são os profissionais que fazem, que realizam essas ações? É o enfermeiro, é o técnico, é o auxiliar de enfermagem. Então, na fase 4, na implementação das ações, eu tenho a distribuição da tarefa. Quem vai fazer cada tarefa, quem vai fazer cada ação para melhoria e qualidade da assistência do paciente. A evolução de enfermagem, quem faz é o enfermeiro. Então, depois que nós fizemos, que o enfermeiro fez a coleta de dados junto com o técnico, né, verificou os sinais vitais, a história pregressa do paciente, fez o diagnóstico, planejou as ações com o técnico e o auxiliar, fizeram as intervenções, eu vou avaliar o meu paciente. Depois de 24 horas, depois de 2 dias, 3 dias, 7 dias, depende do meu serviço de saúde, né? Nessa evolução de enfermagem, quem faz é o enfermeiro, porém o auxiliar participa também e o técnico também participa dessa evolução, através das anotações que eles fizeram durante o cuidado ao paciente. Então, o enfermeiro faz essa evolução de enfermagem para saber se o paciente teve uma melhora frente àquelas ações que foram planejadas, que foram realizadas para o cuidado. Ok? Lembrando que cada instituição de saúde deve implementar a sua ficha, o seu modelo da sistematização da assistência de enfermagem para facilitar o trabalho de todos da equipe, certo? Façam a leitura do material, espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse planejamento, sobre essas etapas do processo de enfermagem. Faça as suas anotações e bons estudos. Até lá, tchau, tchau!